Senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma aula de física. Salve galera, estamos de volta para resolver mais uma questão aqui no glorioso Como é que faz, professor? Esse quadro em que você me manda as suas dúvidas de questões, está aí resolvendo um exercício, garrou, manda para mim a questão. Professor, onde que eu mando essa questão? Vai lá na bio do meu Instagram, lá tem um link onde eu criei um grupo de WhatsApp para você me mandar essas questões. Eu estou no segundo grupo e ele está quase enchendo também, tem uma ou outra vaga. Então, se você tem interesse, entra lá no meu Instagram, na bio tem um link, você me manda as questões por lá. A questão de hoje, galera, quem me mandou foi meu amigo Henrique. Ele é atleticano, mas ele é gente boa. E aí eu resolvi quebrar o galho dele e fazer essas questões. Tô brincando, Henrique, você é fera, meu querido, apesar de realmente ser atleticano, né? Questão que ele traz para mim, galera, é uma questão do PAS. O PAS é o vestibular seriado, é o processo de avaliação seriado aqui da nossa Unimontes, né? E ela é uma questão da segunda etapa do PAS, que trabalha aí os conceitos, né, de dilatação e contração térmica. Dá uma olhada aí. Então, moçada, a questão que o Henrique me trouxe aí, ela é uma questão do PAS. O PAS é o vestibular seriado da nossa Unimontes, a Universidade Estadual aqui de Montes Claros, né? Ela é uma questão da segunda etapa do PAS, eu não me lembro o ano aqui agora exatamente, mas essa questão trata do fenômeno da dilatação e contração térmica. Dilatação e contração térmica, queridos, nada mais é do que um efeito da variação de temperatura sobre um corpo. Para sólidos e líquidos, toda vez que a temperatura desse sólido ou líquido aumentar, ele dilata, ele aumenta de tamanho. Toda vez que a temperatura desse sólido ou líquido reduzir, ele contrai, diminui de tamanho. Isso desde que não haja mudança de estado físico, obviamente, né? Legal. Vamos ler o enunciado da questão aqui que a gente resolve. Olha só. Uma esfera de alumínio, foi dado o coeficiente de dilatação dela, 23 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, possui um raio de 2 centímetros a 30 graus Celsius. Para que essa esfera passe através de um furo de 1,9977 centímetros de raio, o valor máximo da temperatura deve ser igual a quanto? Vamos lá, queridos. Olha só. Eu tinha uma esferinha, meu desenho vai ficar totalmente fora de escala aqui, mas o importante é você compreender bem a resolução. Eu tinha uma esferinha que tem um raio de 2 centímetros, que vai ser nada mais nada menos do que o meu comprimento inicial. No início, a esferinha tinha 2 centímetros de raio. Eu quero fazer essa esfera passar por um furo menor na parede. Claro que ele não é tão menor quanto eu desenhei aqui, mas já te avisei de início, né? O meu desenho vai ficar totalmente fora de escala. Eu quero fazer essa esferinha passar por esse furo. E esse furo aqui na parede, galera, tem um raio que vai ser o comprimento final da esferinha, que é 1,9977 centímetros. Ok? Eu me lembro que na época muita gente errou essa questão, por quê? Porque pensou assim, bom, a esfera é um sólido geométrico, e aí tentou tirar o volume da esfera. Isso não é errado, esse raciocínio não é errado, tá? Mas para tirar o volume dessa esfera, eu ia ter que triplicar esse coeficiente de dilatação e eu ia ter que pensar no furo como um sólido também. Eu ia ter que tirar o volume disso. Não era um caminho muito legal para se pensar. Eu só quero fazer a esferinha passar por dentro do furo. Se o raio dela bater com o raio do furo, resolve. Então o que eu preciso fazer? Tirar o raio da esferinha de 2 centímetros e fazê-lo passar a ter 1,9977 centímetros. Eu preciso reduzir o tamanho do raio da esfera. Ou seja, eu preciso fazer a esfera sofrer o fenômeno da contração térmica. Ela vai diminuir a temperatura, portanto, vai ficar menor do que 30 graus Celsius, que é a temperatura que ela estava. E eu já consigo calcular essa contração, gente. A contração é comprimento final menos comprimento inicial. Nossa contração, nossa variação de comprimento, então, vai ser 19977 é o comprimento que a esferinha tem que ter no fim, menos o comprimento inicial dela, que é 2. Quando você faz essa diferença, ΔL dá menos 0,0023 centímetros. Eu vou escrever isso aqui em potência de 10
Para ficar mais fácil de trabalhar já com o coeficiente aqui, querido, ó, isso é menos 23 vezes 10 a menos 4 centímetros. Prontinho. Deu negativo, e isso serve só para você confirmar que a contração realmente aconteceu. O ΔL negativo significa que o comprimento final ficou menor do que o comprimento inicial. Eu consigo calcular esse mesmo ΔL levando em consideração características da esfera. Existe uma expressão matemática que determina para você que a variação de comprimento que a esferinha sofre é L0 alfa ΔT. Nosso ΔL, nossa variação de comprimento, está aqui, menos 23 vezes 10 a menos 4. O comprimento inicial, no início a esferinha tinha 2 centímetros. O alfa eu tenho, foi dado, 23 vezes 10 a menos 6. O que eu não tenho é a variação de temperatura, ΔT. Olha que beleza, ó. 23 com 23 cancelou. Sobrou para a gente o quê? Que ΔT, já pulando algumas etapas aqui na conta, vai ser menos 1 vezes 10 a menos 4, dividido por 2 vezes 10 a menos 6. Quando você faz essa divisão, queridos, nós achamos que ΔT dá menos 50 graus Celsius. Fazendo essa conta, você divide número com número. Primeiro, né? Menos por mais dá menos. 1 por 2 dá meio. 10 a menos 4 dividido por 10 a menos 6, você conserva a base 10, subtrai os expoentes, fica 10 ao quadrado. Aí menos meio vezes 10 ao quadrado dá menos 50. Daí você olha a sua resposta aqui e fala, o professor errou. Não tem menos 50. Claro que não tem menos 50. Eu não estou querendo saber qual é a variação de temperatura que a bolinha sofreu. Eu estou querendo saber qual é o valor máximo, qual a temperatura ela tem que chegar. Mas aí agora a gente faz fácil. Por quê? Porque a variação de temperatura é temperatura final menos temperatura inicial. Ela variou 50, menos 50 de temperatura. Eu quero descobrir a temperatura final e inicialmente a esferinha estava a 30. Esse 30 está negativo, vai para lá positivo. A temperatura final da esfera então fica menos 50 mais 30. Nós chegamos à conclusão de que a temperatura final da esfera tem que ser no máximo menos 20 graus Celsius para ela poder passar pelo furo. E aí nós gabaritamos letra D. Certinho? Beijão, galera. Até a próxima questão. Valeu!